Bom, antes de qualquer coisa, agradecer a presença do Daniel Maranhão e Marcos Vinícius de Carvalho, a presença de vocês aqui nessa produção do conteúdo, e aproveitar essa oportunidade aqui, pedir a você, Marcos, se pode nos ajudar a dar um panorama geral e considerar a atuação da CVM no mercado de capitais, falar um pouco para a gente e para os nossos ouvintes e telespectadores, qual que é o perímetro de atuação e as atividades do órgão. Obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer aqui a Grant Thornton pela oportunidade da CVM estar aqui presente, disseminando o seu ponto de vista sobre questões tão importantes, né, para o desenvolvimento da economia do nosso país, né. Quero agradecer a Grant Thornton na figura do Felipe, na figura do Maranhão. E antes de mais nada, preciso fazer um breve disclaimer, que as minhas opiniões aqui exteriorizadas não necessariamente vão refletir o posicionamento da CVM, nem tampouco do meu colegiado. Bom, nesse sentido, queria apresentar para vocês, para quem não conhece, o que é o papel da CVM no mercado financeiro de capitais, tá? Para quem não está necessariamente familiarizado com como que funciona a dinâmica desses mercados, a gente pode, de uma forma sucinta, resumir os mercados da seguinte maneira. Eu tenho o mercado de câmbio, o mercado de crédito, o mercado bancário e o mercado de capitais. Nesse sentido, o Banco Central é responsável pela supervisão, regulamentação, fiscalização desses três primeiros mercados, onde pactuam as taxas de juros, onde tem a formação do comércio, falando no sentido estrito, dessas taxas de juros por meio de operações no mercado de crédito. É por meio desses mercados também que você tem a atividade bancária da forma como nós conhecemos, tá? O próprio mercado de câmbio, que fala por si só a troca de moedas. Já o mercado de capitais, esse sim regulamentado, supervisionado pela CVM, por meio da Lei 6385 de 1976, é o segmento da economia onde as empresas têm a possibilidade de capitalizar suas operações sem que necessariamente tenham que recorrer para o mercado de crédito, como havia dito anteriormente. Então, o que ocorre? O próprio nome, mercado de capitais, tem na sua origem o fato de capitalizar as empresas que buscam esses recursos diretamente dos investidores. Para tanto, eles vão ter que emitir valores mobiliários que estão previstos no artigo 2º da 6385, tem o rol de todos os valores mobiliários, principalmente aqueles que são derivados da atuação desses emissores, né? Então temos os mais conhecidos, não tentando esgotar esses exemplos, as ações, as debêntures, as notas promissórias e assim sucessivamente. O que acontece é que o mercado de capitais é um ambiente de muita inovação e diversas situações, ele não pode ser comparado de país para país. Por exemplo, o que é considerado valor mobiliário aqui no Brasil não necessariamente será em outro país, né? Para a gente ter uma dimensão do que significa isso. Perfeito. Lá nos Estados Unidos, os títulos públicos são de competência da SEC, que é a CVM norte-americana. Ao passo que aqui no Brasil nós não temos o poder de atuar na fiscalização, supervisão desses bons públicos. Por outro lado, os derivativos, por força da mesma Lei 6385, são valores mobiliários do Brasil, enquanto nos Estados Unidos a SEC não tem esse poder. Isso fica por conta da CFTC. E assim sucessivamente. Então, isso que torna o mercado bastante complexo e dinâmico, para você já não ter um conceito uniforme do que é valor mobiliário. Pois muito bem, dando sequência ao que eu queria explicar, o mercado de capitais, por meio de diversas inovações, aumentou o conceito, a amplitude do que é o security, né, o valor mobiliário. Correto. Justamente aí talvez a transição, a grande transição entre o mercado de capitais e o mercado de valores mobiliários, que é o mesmo segmento econômico com duas nomenclaturas apenas distintas, apenas querendo frisar que o mercado de capitais está voltado para aquela situação clássica de capitalizar a empresa. Então você tem também os derivativos, como a gente falou, que são contratos que são firmados entre os participantes, os investidores que visam pactuar o preço futuro de uma mercadoria, de um ativo, numa determinada data. Então, esses contratos são negociados e registrados no ambiente de bolsa ou balcão. É justamente esse ambiente que também, como regra, concentra os registros das operações que são cursadas envolvendo esses títulos que são emitidos pelas companhias abertas, né? Além disso, vale destacar também que o mercado de valores imobiliários tem como outro ponto, outro ativo muito importante que representa uma grande fatia da economia nacional, o mercado de fundos de investimentos.
onde a cota é o valor mobiliário. Então, se um fundo investe num ativo A, B ou C, esse ativo não necessariamente vai ser um valor mobiliário. O que é o valor mobiliário? É a cota propriamente dita desse fundo de investimento. E aí nós podemos dar vários outros exemplos do que é o conceito do valor mobiliário, inclusive alguns previstos na Lei 6385, mas para que a gente possa manter o foco do que nós queremos dizer que existem duas coisas que vão fazer um determinado ativo ser ou não um valor mobiliário. Basicamente, a possibilidade de você ter um rendimento futuro e a oferta pública, justamente captando essa poupança popular para o mercado de valores mobiliários. Em cima disso tudo, existem basicamente dois tipos, eu quero dizer basicamente, porque existe uma complexidade maior, mas existem dois tipos de registros que pode ter na Comissão de Valores Mobiliários. Os emissores e os prestadores de serviço. Correto. Os emissores não só daqueles títulos que visam capitalizar a empresa, mas também os prestadores de serviço, porque eles precisam atuar para que aqueles títulos sejam efetivamente ofertados, negociados, custodiados e assim sucessivamente. Pois muito bem, eu trabalho na Superintendência Geral, mais precisamente no Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo. Esse tema é regulamentado pela Lei 9613 de 98, que estabelece o conceito do crime de lavagem de dinheiro e uma série de peculiaridades envolvendo os segmentos econômicos que têm que prestar contas para o COAF, Nossa Unidade de Inteligência Financeira. Então, basicamente, o grande ponto do Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro é trabalhar na interlocução da CVM com todos os atores, tanto no exterior como aqui no Brasil, possibilitando uma melhor articulação institucional e uma articulação com os participantes do mercado e também com os próprios entes do governo. Então, é o entendimento da CVM que uma das nossas missões, não apenas no âmbito da Superintendência Geral e do Núcleo, mas de toda a nossa autarquia, é a disseminação do conhecimento, que é, sem dúvida nenhuma, pilar essencial para o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários. Com isso, você vai estar dando uma maior democratização, onde diversos investidores vão também injetar seus recursos no mercado de valores mobiliários. E para que isso ocorra, necessariamente ele tem que compreender toda a dinâmica dos produtos, como eles são ofertados, canais de distribuição, os riscos envolvidos em você investir num ativo A, B ou C, e tudo isso é muito importante para a CVM, entender que o investidor pode ter diversas dúvidas e o nosso papel é justamente levar a educação a sério, fazer com que o mercado de valores mobiliários não tenha apenas um maior rol de pessoas atuando, tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas, mas acima de tudo, que eles tenham compreensões dos riscos envolvidos. Gostaria de destacar aqui com o Maranhão, como você enxerga, Maranhão, do ponto de vista de empresas privadas, middle market, empresas médias e pequenas, quais são as oportunidades e o cenário que você vem enxergando nesse contexto aqui nacional? Quais são as tendências? Como você vê que esse mercado se comporta e que contribuição a gente poderia trazer para os nossos ouvintes e telespectadores? Perfeito. Bom, primeiramente, agradecer novamente ao Marcos por o tempo dele dedicado aqui a passar um mínimo conhecimento das pessoas, mas extremamente profundo para o nosso desenvolvimento em termos de educação das pessoas, entender um pouquinho mais o que é o âmbito da CVM, em termos como órgão regulador, que é extremamente importante em termos de regular o mercado, e isso é proteção do ponto de vista para os investidores. E comentando, como você falou, Felipe, sobre a questão do mercado em termos de middle market ou empresas privadas. É um mercado gigantesco, com potencial enorme em termos de acessar do ponto de vista do mercado de capitais, né? Hoje, para dar um pouco de noção para as pessoas, com base no estudo que a Grant Thornton realizou em termos da importância do middle market no mundo, o Brasil está, do nosso ponto de vista, um dos principais países onde a economia é movimentada, principalmente o PIB pelo empresas privadas, o middle market, é gigantesco. Nós estamos falando aqui não só Brasil, mas em termos de América Latina, é um mercado mensurado em termos de receita das empresas, num cenário de até 2023, um mercado de 44 bilhões de dólares, né? Então é um mercado gigantesco. Então eu vejo que num cenário de médio, mais a longo prazo, nós temos as empresas, elas têm a oportunidade de acessar o mercado de capitais, né? Como o Marcos comentou aqui,
frente um capital mais barato, né, em termos de recurso para que seja o seu investimento, crescimento, expansão. Perfeito. E passa por uma questão das pessoas entenderem, não é meramente o desejo de fazer uma captação através do mercado de capitais e achar que é uma coisa meramente simples, não tem uma obrigação. Então as empresas têm que entender também que têm suas obrigações e deveres de fazer um compliance, de atuar de acordo com as regulamentações, né, seja do ponto de vista contábil, seja do ponto de vista de normas de CVM, né? Então, tudo isso nós vemos que é um papel que nós temos que ter como Grant Thornton, junto com a CVM e outros institutos, de educar as pessoas, principalmente de conversar com esse pessoal empreendedor, essas empresas familiares, né, para trazer o conhecimento para eles, para que pensem de fato ao buscar o mercado de capitais no futuro, mas de forma consciente, sabendo que tem que buscar o dinheiro, mas tem que prestar conta, porque tem pessoas que estão botando sua poupança própria em cima de investimento e tem que ter aí por trás uma segurança para esses investidores, né? É questão da responsabilidade também de quem está indo ao mercado de atuar de acordo com as regras que são necessárias em termos de proteção.